Meus irmãos, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui essa noite, uma noite gostosa, agradável, para conversarmos um pouquinho sobre um tema que nos diz respeito diretamente, que é sobre a nossa missão, o nosso momento encarnatório. É muito comum, no decorrer da nossa vida, nós nos perguntarmos em algum momento, afinal de contas, qual é a minha missão? Qual o papel que me cabe nesta atual encarnação? Então, é uma dúvida muito frequente. E aí, fazendo essa análise, essa reflexão, muitas vezes a gente diz o seguinte: será que a minha missão é algo, é uma coisa grandiosa, ou é uma coisa muito simples, muito pequena? Deixa eu aqui. Mudou? Não? Esse aqui. Não estou muito acostumado com essa tecnologia. Então, quando fazemos uma reflexão a respeito da nossa missão, isso nos remete a uma questão importante do Livro dos Espíritos, que é a questão 132. Qual é o objetivo da nossa encarnação? Então, num sentido amplo, bastante abrangente, a pergunta que Kardec fez, qual o objetivo da encarnação? A resposta foi a seguinte: Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns, uma expiação, para outros, missão. Outro objetivo é o de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Então, no sentido amplo, o que nos cabe em primeiro lugar? Nos melhorar como ser humano, sob todos os aspectos. Nós, num determinado momento, saímos das mãos do Criador. Num determinado momento, vamos ter que voltar para as mãos do Criador. Mas durante toda esta trajetória, muitas missões nos competem. Uma delas, nos melhorar. Então, como eu disse, muitas vezes a gente fica imaginando que a nossa missão deveria ser algo muito grandioso. E, na verdade, não é. É uma coisa muito simples, mas ela é de fundamental importância para aquele grupo familiar onde nós vivemos, no nosso local de trabalho, na nossa sociedade, com os amigos que temos. Então, veja só, o que Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, diz: o fato de constituirmos uma família sob nossa responsabilidade já nos torna um missionário, quer dizer, uma missão muito nobre. Receberemos espíritos para ajudá-los a crescer, e quase sempre também aprenderemos com eles. Então, nessa missão, que é de fundamental importância, nós não devemos ou não deveríamos falhar, porque aquelas pessoas que têm a missão de educar, de criar, está preparando uma pessoa, um ser, que conviverá em sociedade. Dependendo do encaminhamento que dermos a essas crianças, nós faremos cidadãos de bem ou criaremos cidadãos que trarão muitas dificuldades, muitos problemas para a sociedade. A gente tem visto com muita frequência nos dias de hoje, nos noticiários,
a juventude, uma parte dela, se perdendo. Muitas vezes por falta de encaminhamento, de amor, de compreensão, de diálogo. E esses jovens que a gente perde hoje para o crime, para as drogas, na verdade, é o futuro de uma nação, de um planeta. Então, a importância é muito grande. E a nossa missão na família? Servir de exemplo ético-moral. Quando a criança, quando a família de um modo geral, percebe o pai, a mãe, um avô, uma avó, tio, tia, pessoas de bem, pessoas honestas, queira ou não queira, o exemplo, a convivência, vai transmitindo tudo isso de bom. Poderá lá na frente até haver um desvirtuamento por conta daquela própria pessoa, que optou por um caminho diferente daquilo que foi transmitido. Mas os bons exemplos de ética, de moral, e no mundo atual, e no nosso Brasil, carente de ética em muitos setores, é fundamental passarmos para os nossos filhos, sobrinhos, enfim, esses conceitos. Educar. Muita gente confunde educar com alfabetizar. Então, pessoas às vezes de posses, vou colocar meu filho num colégio excelente, o melhor que tiver na cidade. Entra às 8 da manhã, fica até às 18, tem aula disso, aula daquilo, achando que com isso a criança vai ter toda a educação que ela necessita para o seu futuro. E aí terceiriza uma obrigação, que é do pai e da mãe, para a escola, e acha que está tudo resolvido. Um belo dia se surpreende com um comportamento totalmente inadequado daquela criança. E aí se pergunta, mas puxa vida, eu coloquei o meu filho, a minha filha na melhor escola, os melhores professores, muitas atividades, mas talvez tenha faltado o essencial, que é o amor, o carinho, o contato, os exemplos éticos e morais. Então, educar é algo muito mais complexo do que alfabetizar. Educar não se transfere. A criança aprende de modo geral, na escola, no convívio, mas é em casa, é dentro de casa que ela vai constituir a sua personalidade, o seu modo de ser e agir. Formação do caráter, também é a nossa missão. Estamos forjando, pessoas. Estamos, vamos dizer assim, contaminando as pessoas com as nossas atitudes, os nossos exemplos, as nossas ideias. Sendo boas, estamos contribuindo para a formação de um ser humano útil. E nesse momento de transição do nosso planeta, de expiação e de provas, para mundo de regeneração, se faz extremamente necessário e urgente que tenhamos na sociedade pessoas que possam ser úteis, ajudar, sob todos os aspectos. Despertamento para a vida espiritual, também é uma missão. Devemos cuidar dos assuntos materiais, estamos encarnados, dependemos de tudo, Mas não podemos nos afastar da educação espiritual. Muitos dos problemas que a juventude principalmente enfrenta hoje, de violência, de incompreensão, de agressividade, está muito relacionado também à vida espiritual. Ou seja, a pessoa tem de tudo do ponto de vista material. Boa casa, um bom carro, uma boa alimentação, clube, roupas, enfim. Do ponto de vista material está tudo muito bem. Mas do ponto de vista espiritual, a pessoa está totalmente carente. Então aí vira aquele desespero. A vida é matéria.
temos que aproveitar ao máximo, porque se amanhã desencarnarmos, acabou tudo. E aí a pessoa acaba se perdendo. E prover as necessidades materiais. Também é a nossa missão na família. Trabalhar, tentar, na medida do possível, das nossas possibilidades, prover o nosso lar com aquilo que for necessário. No trabalho, desenvolver e capacitar futuros profissionais. Hoje em dia, com essa competição, é muito comum nas empresas, principalmente grandes empresas, né? Aquele medo, aquele receio. Eu não vou ensinar o meu serviço, eu não vou comentar, eu não vou falar. Porque aquela pessoa pode ser um perigo. Amanhã ou depois ela pode me passar a perna e tomar o meu lugar. Então, eu não me sinto à vontade e nem quero transmitir os meus conhecimentos. Só que a gente não pode esquecer que a nossa permanência aqui no plano material ela é transitória. E ninguém sabe em que momento nós vamos desencarnar. Então, é nossa obrigação, como um profissional correto, aquelas pessoas que estão ao nosso lado, a gente ensinar, a gente desenvolver para o futuro. Harmonizar o ambiente. Novamente, muita competição, muita disputa. Aquele ambiente de trabalho fica uma coisa péssima, horrível. A gente entra, né, no local de trabalho, a gente sente aquele peso, porque os objetivos são diversos. Cada um pensando em si, em conseguir o melhor para si, levar uma vantagem, uma promoção. Então fica aquela disputa onde as pessoas não se enxergam como seres humanos, mas como inimigos. Inimigos que a gente tem que abater. Então cabe ao bom profissional, dentro do seu ambiente de trabalho, harmonizar aquele ambiente para que ele seja gostoso, saudável. Uma conduta justa com ética e moral. Da mesma forma que fazemos isso em casa, no nosso trabalho. Porque as pessoas vão estar nos observando. Não só quem está acima de nós na hierarquia, mas quem está abaixo de nós. Também está observando o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas ideias. Então, a gente tem que ter essa conduta. Aqui não é nada relacionado ao marketing, não, gente, mas é uma coisa importante. Trabalhar em benefício da empresa, porque se a empresa cresce, a empresa se desenvolve, tem como ela propiciar aos seus funcionários o progresso, uma ascensão, um benefício, que vai melhorar, vai facilitar a vida de todo mundo. Então, por exemplo, no meu emprego, no meu trabalho, na minha empresa, nas reuniões eu comento sempre o compromisso que a gente tem que ter com as pessoas, né? Mas também com a empresa. Se a empresa vai bem, eu vou bem, você vai bem, você vai bem. Se ela vai mal, todo mundo vai mal. Então não há nenhum demérito, não há nada de ilícito a gente imaginar que a nossa empresa tem que ir bem, para que os funcionários, os seus familiares, também possam vivenciar, compartilhar desse desenvolvimento. Agora, satisfação dos clientes. Uma empresa honesta, uma empresa decente, uma empresa com ética, ela não visa só o lucro. Ela entende que ela é uma instituição, que ela tem que ganhar dinheiro, porque ela distribui a sua riqueza através dos seus funcionários e ela atende os seus clientes. Hoje é muito comum a gente ver pesquisas, né? Insatisfação, telefonia fixa, telefonia móvel, banco, não sei o quê, é aquele golpe, aquela coisa sorrateira, né? Aquela tentativa de sempre enfiar a mão no nosso bolso para ter vantagem. Esse tipo de empresa pode até ser grande, investir muito, mas deixa totalmente insatisfeitos seus clientes. Então, no trabalho, esse deve ser o nosso papel, a nossa conduta. E na sociedade? Uma convivência fraterna, respeitosa, como a gente normalmente não vê no trânsito de Rio Preto, no trânsito de modo geral, né? Todo mundo querendo buscar o seu espaço, o seu pedacinho, e se para isso eu tiver que levar vantagem, eu tiver que cortar, podar, subir em cima da calçada, estacionando, eu faço, né? Então,
muitas vezes, muitas brigas, muitas discussões e até morte ocorrem por um probleminha minúsculo, pequeno, porque não existe uma convivência fraterna e respeitosa. Eu não olho a outra pessoa como meu semelhante, mas como o meu inimigo, a quem eu tenho todo o tempo que está aqui disputando alguma coisa. Um cidadão de bem que respeite as leis e os costumes, né? As leis, muitas vezes, a gente acha, mas está errada, não deveria ser assim, deveria ser assada. Enfim, sempre tem um grupo que vai achar que aquilo não atende e não está bem. Mas imaginem, no decorrer, no transcurso do desenvolvimento do ser humano na face da Terra, se não houvesse a lei. Eu já li algumas vezes que só existem duas formas de se controlar o ser humano: ou através da lei ou através do medo, né? O medo, eu acho que não deve ser por isso, mas as leis, ela estabelece um limite até onde eu posso ir para que a convivência de todos seja harmônica. E trabalho voluntário, por exemplo, o Cássio agora falou, a nossa casa tem uma série de atividades e sempre está necessitando de pessoas que possam ajudar a contribuir nos seus diversos setores. Na casa espírita, no templo evangélico, nos hospitais. Tem um trabalho que surgiu há muitos anos, que até hoje, quando eu vejo alguma matéria sobre isso, me emociona. Vocês já ouviram com certeza. Os Doutores da Alegria, né? Aquilo surgiu, um movimento há muitos anos atrás, médicos, engenheiros, dentistas, enfim, pessoas de toda... levando um pouco de alegria, um pouco de esperança nos hospitais, né? As crianças, aqueles tratamentos complicados, difíceis. Então, eles se dispõem a doar um pouco do seu tempo, sair um pouco do seu mundo, para ir vivenciar um pouco a dor do outro, levando um pouco de alegria e conforto. Então, o trabalho voluntário é algo muito importante, fundamental na sociedade. Missão e missionários. Existem milhares de exemplos no mundo ao longo do tempo, mas tem algumas pessoas, alguns missionários que eu gosto sempre de mencionar. Madre Teresa, que exemplo, né? Professora durante 20 anos numa escola de freira, fazendo o seu serviço, cumprindo a sua missão, até que um belo dia, numa viagem, ela vê um homem caído, dizendo, tenho sede. Então, ela fez o que lhe competia ali, atendeu a pessoa no que foi possível. Voltando ao convento, ela vê uma imagem, uma estátua de Jesus Cristo, dizendo, tenho sede. Nesse momento, ela percebeu que Jesus tinha sede de atender a todas as pessoas necessitadas. Só que Jesus precisa da ferramenta. Jesus precisa de nós como instrumento da sua misericórdia, do seu amor. Naquele momento, ela entendeu que a missão que ela tinha ia muito além de ser apenas uma professora, mas de ser alguém que estivesse próxima dos irmãos necessitados. E aí ela fez tudo aquilo que com certeza vocês sabem. Existe uma frase da irmã Teresa que eu gosto muito de repetir. Orar é importante? Fundamental. Jesus nos disse, orai e vigiai. Então, se Jesus recomendou, não há o que discutir. Só que olha a frase de irmã Teresa, que beleza. Mais importante que as mãos que se unem para rezar são aquelas que se unem para trabalhar. É muito importante rezarmos por nós, pelos nossos familiares, amigos, por uma pessoa necessitada. Mas também é muito importante unir essas mãos num trabalho bendito, num trabalho de amor, de caridade, para quem necessite. Outra missionária que eu gosto de falar muito, irmã Dulce, da Bahia.
uma senhorinha de 1,5 m, que tinha 70% dos seus pulmões comprometidos com uma doença. Então respirava com extrema dificuldade, mal podia se locomover. Dormia sentada porque se deitasse corria o risco de não poder respirar. Eu coloquei apenas um trechinho muito pequeno da história dela, porque a história dela é imensa. Mas veja que interessante. Ela inaugura um colégio no bairro de Massaranduba, em Salvador. Nesse mesmo ano, Irmã Dulce invade 5 casas para abrigar doentes que recolhia nas ruas. Ela foi expulsa daquele lugar, peregrinou durante 1 década, tentando encontrar um lugar aonde instalar e cuidar daquelas pessoas que necessitavam. Ela instalou essas pessoas em um galinheiro. Foi o começo de tudo, no convento Santo Antônio, que depois improvisou um albergue, e esse albergue deu origem ao Hospital Santo Antônio. Quando o Papa João Paulo II, por 2 vezes, se não me falha a memória, esteve no Brasil, fez questão de visitar pessoalmente a Irmã Dulce. Uma pessoa pequenininha, mas com uma missão, né, que não dá nem para a gente falar muito. Por fim, nosso irmão Chico Xavier lhe coube a missão de vivenciar na plenitude o Evangelho de Jesus. Abriu mão da sua própria vida, da sua vida familiar, pessoal, dos seus sonhos, para viver a vida do próximo, vivenciar o Evangelho, demonstrar como ninguém, na prática, o que é a doutrina dos Espíritos. Escreveu mais de 460 livros, que é um verdadeiro manancial para nós que abraçamos a doutrina, o conhecimento, o nosso desenvolvimento moral, através de todos os livros que ele psicografou, de vários espíritos, em especial do seu mentor, que era Emmanuel. Com a sua obra gigantesca, nos faz refletir sobre a necessidade do autoconhecimento e da elevação moral e espiritual. Aqui devemos buscar, reforçando sempre aquela máxima de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Mais um missionário do Cristo, que teve um papel fundamental e nos deixou todos os exemplos necessários para uma conduta nossa saudável. E por fim, todas as missões grandes ou pequenas, nossa, de grandes missionários, como 3 que eu acabei de mostrar, tudo acontece pelo amor, pela misericórdia de Jesus Cristo. É sob a sua égide, é sob o seu amor que tudo acontece. Que cada um de nós vai encontrar num determinado momento qual é o seu papel, qual é a sua missão. Então, que Jesus Cristo esteja sempre no nosso coração, no nosso pensamento, seja aquele farol que ilumine os nossos caminhos e os nossos sentimentos, para que a gente, num determinado momento, possa dizer: de tudo que eu tenho que fazer, de todas as missões que eu tenho, essa daqui ou essa ali é aquela que eu vou enfatizar, colocar toda a minha energia, a minha vontade. Eu pulei aqui essa daqui, que era dos 3 que eu coloquei os exemplos de missionário. Olha que coisa bonita que Fernando Pessoa escreveu: o valor das coisas não está no tempo que elas duram,
mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Que Jesus abençoe a todos nós.